eles encontraram um pó que brilhava no escuro. Dias depois, estavam mortos. Setembro de 1987. Goiânia parecia apenas mais uma cidade quente, silenciosa, normal. Mas nas sombras de um prédio abandonado, um brilho começou a nascer. 2 anos antes, uma clínica de radioterapia foi deixada para trás. Os aparelhos, perigosos, ficaram lá, esquecidos. Trancados dentro, estava um dos elementos mais mortais do planeta, o Césio-137. 2 catadores de lixo invadiram o prédio. Achavam que haviam encontrado algo de valor, uma cápsula pesada, feita de chumbo. Não sabiam que estavam prestes a libertar o inimigo invisível. Com uma chave de fenda, forçaram a abertura. Então, viram o brilho, um pó azul, luminoso, mágico. Passaram nas mãos, no rosto, mostraram para os vizinhos e espalharam a morte, sem saber. Dias depois, começaram a vomitar, tontura, febre, sangue nas fezes. Foram ao hospital, mas ninguém sabia o que era. Os médicos pensaram que era comida estragada ou uma virose qualquer, mas não era nada disso. Era radiação. Leide, 6 anos. Maria Gabriela, 37. Israel, 22. Admilson, 18. Todos mortos, sem aviso, sem chance de defesa. Em poucos dias, 249 pessoas estavam contaminadas. 4 já tinham morrido. E o que viria depois seria ainda mais assustador, porque o pó já estava por toda a cidade. O que começou com uma cápsula se espalhou como uma maldição invisível. Sem saber, eles tocaram o pó. Depois tocaram seus filhos, suas roupas, seus móveis. O Césio agora estava nos ônibus, nas clínicas, nos lençóis. A cidade inteira estava contaminada. Enquanto os sintomas se multiplicavam, ninguém fazia ideia do que estava por trás. O brilho ainda encantava as crianças. Alguns até levaram fragmentos para casa, como se fossem pedras preciosas. O inimigo continuava invisível, mas matava, sem parar. Utensílios de cozinha, brinquedos, roupas, um sofá inteiro contaminado, e ninguém suspeitava de nada. A radiação viajava nos bolsos, nas sacolas, nos abraços. E Goiânia já estava doente. Foi só quando os médicos do Hospital da Marinha perceberam a gravidade das lesões que o alerta foi dado. Equipamentos detectaram radiação nos corpos, nos objetos, nas paredes. Finalmente, entenderam. Não era infecção, não era intoxicação. Era um acidente nuclear em pleno centro urbano. Sirenes, máscaras, barreiras, casas interditadas com tinta vermelha, famílias retiradas à força. A imprensa chega, o país se assusta e, finalmente, a verdade começa a aparecer. O brilho era a morte condensada. O exército foi acionado. Equipes usavam trajes especiais e luvas grossas, lavavam paredes com água sanitária, enterravam objetos em buracos profundos. Até o solo estava contaminado. A cidade foi dividida entre os limpos e os intocáveis. Se tivessem descoberto antes, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Mas ninguém sabia o que era Césio. Ninguém foi treinado para isso. E agora, já era tarde demais. O número de contaminados aumentava a cada dia. As mortes também. Mas o pior ainda estava por vir. Porque,
Como enterrar um corpo que ninguém pode tocar? O hospital de doenças tropicais virou um campo de guerra, macas no chão, gente vomitando sangue, crianças com a pele ferida, médicos e enfermeiros sem preparo. Arriscavam tudo para salvar alguém, mas ninguém podia tocá-los. A radiação estava em tudo. A pele descascava, as unhas caíam, os ossos doíam por dentro, e eles ainda estavam conscientes. Sabiam que estavam morrendo e que não havia nada a ser feito. Leide das Neves, 6 anos. Ela gostava do brilho. Passou o pó no rosto. Riu. Brincou. Dias depois, o corpo dela começou a morrer aos poucos. Foi enterrada num caixão de chumbo, vedado, e mesmo assim, as pessoas não queriam deixá-la descansar. Centenas de moradores cercaram o cemitério. Eles gritavam, jogavam pedras, temiam que o corpo contaminasse o solo. A família implorava, chorava, mas ninguém ouvia. O Brasil se recusava a enterrar seus mortos. As pessoas cruzavam a rua para evitar os vizinhos, queimavam roupas, lavavam os sapatos com cloro. O medo não tinha forma, mas tomava conta de tudo. Era como se a própria cidade estivesse amaldiçoada. O governo demorou a reagir. A CENEM não tinha protocolo. Especialistas chegaram tarde demais. E o povo foi deixado à própria sorte. 249 contaminados oficialmente. 104 pessoas com radiação crítica. 4 mortes confirmadas. Mas os danos foram bem maiores, e quase todos os envolvidos carregam cicatrizes até hoje. O brilho que parecia mágico se transformou em sentença de morte, e agora era preciso limpar o que sobrou. Mas como descontaminar uma cidade inteira, sem apagar suas memórias? O exército chegou com ordens claras: isolar, limpar, enterrar. Casas inteiras foram demolidas, objetos queimados em valas, terrenos cobertos com concreto e cal. O brilho havia sumido, mas a radiação permanecia. Quem foi exposto passou a ser chamado de irradiado. Pais tiravam os filhos da escola para não estudar com os sobreviventes. Donos de mercado se recusavam a vender pão a quem morava nas áreas marcadas. Era como uma lepra moderna, só que invisível. Havia os limpos e os que ninguém queria mais por perto. Mulheres abandonadas pelos maridos, trabalhadores demitidos sem explicação, famílias inteiras fugindo da própria história, como se a culpa fosse deles, por terem sobrevivido. 4 vítimas foram enterradas em caixões de chumbo, envoltos por camadas grossas de concreto. Cada túmulo, uma cápsula selada para sempre. O medo era tanto que queriam impedir até os mortos de se espalharem. Bairros inteiros foram abandonados, ruas onde ninguém mais passava, portas trancadas com aviso de perigo biológico. Goiânia começou a esquecer o que havia sido. Quando a poeira baixou, o Brasil queria esquecer, mas as vítimas ainda estavam ali, com os corpos contaminados e as almas abandonadas. No próximo bloco, o brilho mortal reaparece onde ninguém esperava. Anos se passaram, mas a radiação não foi embora. Ela ficou no corpo de quem sobreviveu e na memória de quem perdeu tudo. Cicatrizes invisíveis, mas eternas. Alguns receberam indenizações, outros só promessas. O Estado desapareceu e muitos morreram, pobres, doentes, esquecidos. Até hoje, o local onde tudo começou permanece interditado, selado com concreto, cercado por placas de perigo. Ninguém entra, ninguém quer lembrar, mas o césio ainda está lá, brilhando no escuro.
O Brasil não fala sobre isso. Não há filmes, não há monumentos, não há luto nacional. A tragédia foi enterrada com os corpos e esquecida com o tempo. Mas eles continuam aqui. Alguns vivem com dores crônicas, outros com medo de terem passado a radiação aos filhos. Todos carregam o peso de terem brilhado e pagam o preço. Tudo começou com uma cápsula abandonada. Ninguém viu, ninguém impediu, e por isso morreu gente que nunca deveria ter morrido. O brilho que encantou virou luto. Se inscreva no canal e ative o sininho. O próximo caso será ainda mais perturbador, porque no Brasil, os fantasmas não estão nos livros. Estão nas ruas e ainda brilham no escuro.